Porque a gente tem notícia de última hora aqui no Bastidores CNN. Breaking News é a informação de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou nesta segunda-feira à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1. Essa medida engloba as PECs, as propostas que foram apresentadas pela deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e outras micro-reformas vinculadas a esse ponto. Assim, se inicia a tramitação do tema na casa. O que disse Hugo Motta nas redes sociais, abre aspas, é uma pauta histórica da classe trabalhadora que precisa ser debatida com responsabilidade, ouvindo todos os setores e considerando os impactos na economia. Importante a gente salientar diferenças das duas PECs. A de Erika Hilton propõe 4x3 como alternativa. A de Reginaldo propõe 5x2. Hoje, fontes do próprio Palácio do Planalto reconhecem, olha, se for 5x2 está ótimo. É o regime de trabalho de boa parte dos trabalhadores brasileiros. E é isso que deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Após a análise da admissibilidade na CCJ, porque a CCJ analisa o seguinte, é constitucional ou não? Não vai para o mérito do projeto. Aí sim o texto vai para uma comissão especial, onde ele é debatido, o mérito é debatido, pode haver mudanças sobre esse período de 5x2, de como vai ser adotada essa nova escala, se vai ser automática, se vai ter um período de adaptação. Provavelmente vai ter um período de adaptação, inicialmente de 6-1 e aí passa para 5-2 em longo prazo. Aí sim, você tem a possibilidade de votação na Câmara dos Deputados. O Hugo Motta já disse nos bastidores que pretende votar ainda no primeiro semestre. E essa semana, Isabel Mega, nós teremos uma reunião, esse é o tweet de Hugo Motta, nós teremos uma reunião entre Lula e Motta, exatamente para discutir os prazos e as possibilidades de mudança. O próprio ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, quem tem conduzido esse processo ao lado de Gleisi Hoffmann, ele fala claramente, no máximo 5x2. A gente não vai aceitar continuar 6x1. Se chama a proposta de fim da escala 6x1, não tem por que continuar o 6x1 como aquele projeto, aquele relatório que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, pelo menos 5x2. E tudo se desenha por esse caminho, né, Isabel? Que a gente vai ver também é um lobby imenso de alguns setores, principalmente o de serviços, que pode ser afetado por essa mudança. Sabe, Uribe, que o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, já dá uma resposta a esse ponto em específico, porque vai ter muita gente contra essa proposta. E ele diz o seguinte numa declaração à imprensa que a assessoria dele compartilhou aqui com a gente. Decidir colocar em pauta a discussão sobre a PEC 6x1, uma demanda antiga da classe trabalhadora que almeja a redução da jornada de trabalho. E aí é onde entra justamente o comentário sobre isso que você falou. Nós sabemos que essa é uma matéria que impacta diretamente a nossa economia, por isso a necessidade de ouvir todos os setores na busca da elaboração de uma proposta o mais justa possível, é o que diz o presidente da Câmara. Por quê? É claro que vai ter muito lobby contrário à realização dessa PEC, ainda mais num ano que é muito crucial, em que o debate pode ser muito afetado ou positivamente ou negativamente pela eleição. Positivamente porque a gente tem uma união de forças. Tanto o presidente da Câmara quanto o governo Lula estão rumando no mesmo sentido. Querem aprovar algo, mesmo que não seja essa ideia original, essa ideia maior da deputada Erika Hilton, vai para o plano B, que é o factível, é aquilo que é realizável, que seria o 5x2 no lugar do 4x3. Agora, negativamente, vem pelo tempo curto. Então, você vai ter um debate numa comissão especial, depois para levar para o plenário. É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e depois lá no Senado, os senadores vão querer fazer vários outros debates e vão querer usar seu tempo para fazer essa discussão acontecer também. Então, o tempo hoje é um fator que dificulta, mesmo com essa união de esforços entre a Câmara dos Deputados e o governo Lula de fazer avançar essa pauta. É um tempo exíguo, os parlamentares vão dividir essa agenda com outras pautas e, quando vai para a comissão especial, a comissão vai precisar levar um tempo para fazer audiências públicas, para chamar profissionais, para ouvir diferentes categorias. Enquanto isso,
o lobby vai estar correndo daqueles setores que se veem numa posição de prejudicados em relação a essa possibilidade avançar. Tem um outro debate que é feito porque a Érica apresentou uma PEC. O Reginaldo defendia uma ideia muito similar via projeto de lei. O PT vinha trabalhando para tentar agilizar a discussão via projeto de lei, entendendo que não necessariamente você precisaria fazer uma mudança constitucional. Parece burocracia regimental, Uribe, mas isso faz diferença no ritmo de tramitação dessas propostas. PEC é sempre mais demorado, exige muito mais apoio do Congresso Nacional, aquele quórum de pelo menos 308 votos favoráveis, enquanto PL você consegue agilizar as coisas e você precisa da maioria simples. Então, nesse momento, o caminho parece estar se afunilando para uma PEC. E aí isso rende um pouco mais de chão para você fazer essa discussão e muito mais apoio. Mas, falando de pontos favoráveis e contrários, esse apoio pode ser facilitado justamente porque os parlamentares podem perceber, assim como o governo Lula percebeu, o potencial dessa pauta para manejarem esse assunto junto às suas bases, aos seus eleitores, para se venderem como os deputados que endossaram essa ideia de melhorar a jornada de trabalho, que a gente sabe que é uma queixa muito frequente entre diversas categorias de trabalhadores. Então, daí você tem alguns pontos de convergência mesmo. Eu resumiria assim, muita convergência, mais um tempo apertado para tocar uma agenda que vai influenciar em tantos setores. Você foi no ponto. Quando a gente conversa no Palácio do Planalto, há uma avaliação de o seguinte: Lula quer transformar essa pauta num dos seus principais divisores de água nas eleições desse ano. Ou seja, um cavalo de batalha para as eleições. E ele avalia que ela pode servir como uma arapuca para a oposição, porque esse é o ponto que você trouxe. Que deputado ou senador vai votar contra uma melhoria nas condições de vida da classe trabalhadora? Nicolas Ferreira, por exemplo, já se posicionou contra, alguns se posicionaram, Cleitinho, não, é favorável à proposta. Então aí tem uma questão que vai ser muito explorada na narrativa de Lula, dos pobres contra os ricos. Olha, a gente tem deputado que vota pelo pobre, quem é o deputado que vota pelo rico? Então a oposição tem que fazer ali um exame de consciência para saber até que ponto votar contra essa proposta pode ser prejudicial para a imagem dela junto ao eleitorado, principalmente de baixa renda. Então é uma questão que agora o PL vai ter de examinar. Eu já conversei com dirigentes do PL, eles são muito divididos. Eles dizem, olha, quando a gente defende o setor de serviços, a possibilidade de não haver mais desemprego, a gente se coloca contra. Mas você tem ali um segmento que são os trabalhadores informais, principalmente, que nas eleições de 2024 em São Paulo abraçaram Pablo Marçal à direita, que o PT está com dificuldade de dialogar e que muitos deles têm simpatia. Entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativo, eles têm simpatia com a direita. Então, até que ponto você pode votar contra os interesses deles? Então, vai ser interessante perceber essa dinâmica. E sempre lembrando, minha gente, nós temos estudos sérios que apontam que haveria uma melhoria até na presença dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Por quê? Ficariam menos doentes, ficariam mais tempo em casa e aí apresentariam menos atestado de saúde e trabalhariam mais. Além disso, nós já tivemos bichos papões aqui neste país, como por exemplo, se pagar o 13º salário, a economia vai ruir. Se pagar férias remuneradas, a economia vai ruir. Não ruiu. São os novos tempos que precisam ser adaptados. Isabel, obrigado pelas informações. A gente vai voltar para esse tema daqui a pouquinho.